Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula 3 da semana da nova advocacia previdenciária. Eu sou Adriana Nunes, sou advogada previdenciarista com 25 anos de prática diária. E eu ensino advogados a fechar contratos previdenciários, faturar sem depender do judiciário, mesmo começando do zero absoluto. E vamos lá para a nossa terceira e última aula, a aula de clientes previdenciários. Pessoal, hoje a aula vai ser bem corrida, mas vai ser intensa e longa. Deu para entender? A gente tem muita coisa para falar, para tratar aqui. E principalmente por ser a última aula, é a aula do fechamento de toda a linha de raciocínio. Em busca de contratos de honorários bons, em busca de clientes. E se você chegou de paraquedas aqui, tem nas outras aulas, tem aula um, aula 2. Onde eu recomendo fortemente que você assista essas aulas que passaram, porque são aulas de muito conteúdo. E o tema hoje é o caminho da prosperidade, é o caminho do cliente. Como conseguir sair de um caminho nebuloso, de falta de dinheiro, de falta de cliente, de um marketing que não funciona, de um atendimento de grupo de WhatsApp, de clientes. Às vezes você entra em vários grupos, às vezes você busca por situações, paga tráfego pago para poder paga agência de marketing para poder fazer o tráfego pago para você. E aí o dia todo aquelas pessoas só te perguntando, achando como se você fosse o doutor Google, mas eles fazem aquela pergunta padrão e encaminham para um monte de escritório de advocacia, mas muitas vezes eles já têm ali o advogado escolhido deles, que não é nenhum daqueles ali. Muitas vezes o cliente só quer, o cliente não, o lead, né, que a gente chama de lead, que é o futuro cliente, ele só quer saber se ele tem, não tem direito, ou então se o que o advogado que ele contratou está fazendo corretamente. Então você perde um tempo valioso do seu dia, você acaba o dia totalmente frustrado, porque você está vendo que o dinheiro está indo pelo ralo, você está vendo que não está conseguindo finalizar os clientes são muito escorregadios, difíceis de fechar. Quando fecha, ok, mas assim, o gasto que você tem que ter, o custo de aquisição daquela lead, para aquela lead se tornar cliente, se torna um custo muito alto. E muitas vezes você não tem condições de ficar pagando por essa incerteza, né? A verdade é isso. Você paga por uma incerteza, você não sabe se vai ter um retorno daquele marketing que você está fazendo. E nessas últimas 2 aulas eu ensinei também que a advocacia previdenciária ela está explodindo de necessidade de advogados especialistas. É uma área que a população brasileira está envelhecendo muito rápido, o mercado de trabalho já não suporta há muito tempo as pessoas com mais idade. Todavia, a aposentadoria hoje está com regras de difícil acesso. Então a pessoa comum, quando ela tenta se aposentar, ela vai e acaba não conseguindo. Então, nessas aulas, eu trouxe todo o passo a passo, como você mergulhar na área previdenciária, quais os serviços de maior rentabilidade você pode trazer para sua advocacia. E principalmente, aprender que existe um oceano azul de oportunidades, que é a área previdenciária. Independente do nicho da área previdenciária que você escolha, você pode escolher só fazer planejamento previdenciário, você pode escolher só ações judiciais, você pode escolher só revisões, só administrativo. Então, eu indico muito esse tipo de pensamento de super nicho. O que eu prezo é por um conhecimento amplo e você escolhe o que você quer trabalhar, aquilo que vai ser mais lucrativo para você. Então, seguindo aqui as nossas apresentações, porque eu adoro falar com apresentação para ser bem ilustrativo aqui para vocês. Nós temos esses 3 pilares, são os pilares de uma estrutura sólida de um escritório de advocacia. Porque cá para nós, a gente tem que achar soluções e muitas vezes a pessoa acha que o advogado acha que é difícil entrar no previdenciário, ou então que tem que conhecer muita coisa para atuar no previdenciário.
e acaba se sujeitando a ações de baixa complexidade, vai para o juizado. Só que são indenizações de R$ 1.000, gente. E aí, imagina 30% de R$ 1.000, como é que você vai sobreviver com R$ 300 por processo? Não tem o mínimo cabimento essa desvalorização da nossa advocacia. Mas como aqui no previdenciário é diferente, e o melhor do previdenciário, você vai receber ou por um precatório, ou por um RPV, que é o repasse de pequeno valor, que são causas de abaixo de 60 salários mínimos, o INSS vai te pagar. Diferente de uma área trabalhista, que uma empresa pode falir, diferente de uma área civil também, que a empresa pode falir. Então, às vezes, você pode ter indenizações boas, mas na hora de você liquidar aquela sentença, você não consegue porque a empresa entrou em recuperação judicial, e aí tem a certidão de crédito, aí é uma outra história. Mas aqui no previdenciário não tem isso. Aqui no previdenciário a gente sabe que vai receber. Pode ser por precatório, com o calendário do precatório, mas sabe que vai pagar. E continuando aqui os 3 pilares, são os 3 pilares de uma estrutura sólida do escritório, onde o primeiro pilar é a captação e o atendimento ao cliente. E a captação, ela se dá até antes do primeiro contato que você tem com aquele cliente. Então, as formas de aquisição de cliente, que eu vou falar daqui a pouquinho, que eu trouxe esse material para vocês também. Você tem o pilar 2, pilar 2, você tem o pilar 2 da técnica previdenciária. É aqui, por isso que na aula 2 eu trouxe o CNIS, para vocês já se familiarizarem com o CNIS, já saber que dali os indicadores, você tem serviços que você pode monetizar, e a partir dali você começa a apurar a sua técnica previdenciária, porque você não precisa estudar todo o direito previdenciário para só então começar a advogar e começar a ganhar dinheiro, faturar mesmo. Então você tem a técnica, você tem as estratégias ali para você poder já executar serviços, já conseguir monetizar, subdividir, né? A gente faz uma subdivisão de trabalhos a ser realizados com aquele cliente. Então, o cliente, ele te procura querendo saber quando ele vai se aposentar. Ele chega para você e fala: "Doutor, doutora, quando que eu vou me aposentar?". E aí o que ele quer é maior valor e no menor tempo. E aí a gente também quer isso. Só que para isso, a gente precisa analisar, precisa para cálculos, você precisa ter uma técnica, pelo menos a raiz do previdenciário, você tem que saber pelo menos aonde pesquisar. E o melhor é quando tá tudo mapeadinho para você. Tal benefício, requisitos, tudo lá direitinho. Fundamento legal para depois você querer colocar numa petição. Então, tudo fundamentado, tudo organizado. E o terceiro pilar da precificação e fechamento de contrato. São pilares de uma estrutura sólida de um escritório. Você pode ter muita prática do direito mesmo, prática judicial, prática administrativa, mas você não sabe cobrar. Ou então, você sabe cobrar, só que você vai ter que contratar uma pessoa para executar aquele serviço porque você não sabe fazer. Ou então você é uma pessoa extremamente didático ali, de estudo, fez pós, fez mestrado, fez doutorado, saiu só na linha do estudo, mas na hora da prática, na hora que o cliente senta na tua frente, você gela. Você não sabe para onde ir com aquele cliente, você não sabe que perguntas fazer. Então, quando você junta os 3 pilares de uma advocacia de sucesso, você tem as bases fundamentais que negócio de advocacia vai se sustentar. Nós estamos falando aqui da área previdenciária, mas são pilares que para qualquer área do direito serve. Qualquer área do direito, você tem que aprender a captar, você tem que aprender a técnica e você tem que aprender sobre o contrato de honorário, sobre o fechamento de contrato. Então, são os 3 pilares aqui que sustentam uma estrutura sólida de um escritório de advocacia. Você precisa ter esse conhecimento. Da mesma forma que são os alicerces do sucesso. Quando a gente fala do primeiro pilar, que é o pilar da captação e atendimento, quando você quando o cliente chega até você, ele chegou por que forma de aquisição de clientes? Qual foi a maneira? Foi por indicação? Foi por network?
Foi pelas redes sociais, foi por sites jurídicos, foi por YouTube. Então, a forma que o cliente chega até você diz muito sobre como que vai ser fácil ou difícil o fechamento de contrato com aquele cliente, você sabia disso? Por quê? Quando você cria uma vitrine do seu negócio nas redes sociais, você tem ali um cartão de visitas atual. O cliente, ele sabe do seu nome, alguém falou de você, ou ele viu algo sobre você, ou ele pesquisou no Google os advogados do bairro, e aí localizou você. E quando ele faz isso, é igual quando você tem uma indicação de um médico. Quando te indicam um médico, o que que você vai fazer? Quando você tem a indicação de um médico, de um dentista, ou de qualquer um lugar, às vezes você quer fazer uma viagem e aí alguém te indicou aquele lugar, o que que você faz? Você busca a rede social daquele lugar, daquela pessoa, daquele profissional. Da mesma maneira, você tem que construir a sua vitrine como advogado. Quais os serviços que você presta? Quais áreas que você tem? Qual nicho você atua? Qual problema que você resolve? Isso tudo tem que estar na sua vitrine de negócio. Se a sua vitrine de negócios é o YouTube, isso tem que estar no seu YouTube. Se a sua vitrine, Facebook, Instagram, TikTok também, tá valendo. Tem que estar ali. De uma forma íntegra, de uma forma que o decoro da nossa profissão exige. Nós somos advogados, como eu já falei, nós temos a profissão mais ortodoxa do mundo, mais séria, e não pode advogado ficar fazendo trend. Principalmente essas trends modernas aí que, ao invés de conseguir clientes, está acabando com a reputação dos advogados. Nada contra as trends, mas existe profissional e serviço vinculado àquela trend que você pode ou não fazer. Você, como advogado, cara, tu não pode fazer isso. Mas você tem o seu livre-arbítrio. Você faz aquilo que você quer. Você contrataria um médico para o seu filho que você conheceu por uma trend? Você contrataria um, um mecânico para o seu carro, para consertar o freio do seu carro, por uma trend que esse mecânico fez? Não. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você coloca nas redes sociais. E a captação e o atendimento, então, depois que o cliente passa por essa vitrine e começa esse primeiro contato com você, você tem que saber acolher esse cliente, encantar esse cliente. Você tem que saber o primeiro contato, como que ele está sendo no seu escritório, com o cliente que está chegando. Porque muitas vezes todo esse trajeto, todo esse fluxo de captação de clientes está perfeito, mas na hora que chega no escritório é um caos. O cliente, quando vai no seu escritório, vamos falar aqui de um atendimento presencial, o escritório tá uma bagunça. Papel, pessoal reclamando, funcionário reclamando, secretária reclamando, não tem um copo para dar uma água para um cliente, não tem uma estrutura adequada para dar o mínimo de conforto necessário para aquele cliente. O cliente não quer saber se você perdeu a pasta dele, se você tem um problema pessoal, ele quer que você resolva o problema dele. Então, tudo isso. E aí a gente vê, quando eu falei na última aula sobre o jeito Disney de encantar o cliente, é sobre isso. Quando você vai na Disney, você não vê ali naquela magia toda, você não tá vendo a troca de roupa, personagem, eles não falam. Então, é para quê? Para preservar o encanto. Da mesma maneira, você tem que preservar o encanto também dos seus clientes. Porque senão ele vai achar que o seu escritório é uma bagunça, que o seu trabalho é uma bagunça, e como é que você, que tem uma vida bagunçada, vai querer resolver o problema dele? Então, organização do espaço. Vai atender online? Organização do espaço. O cliente está vendo tudo. Eu tenho certeza que vocês estão vendo tudo que está atrás de mim. Não é mesmo? De curiosidade. E eu não gosto dessa história de botar aquele nubladinho, não. É o real. Como eu disse na primeira aula, eu sou uma advogada real. E sou uma advogada também acessível de tirar dúvidas também. Isso é bem interessante.
E outras situações também, quando você está na captação, no atendimento, principalmente no atendimento inicial, então você tem perguntas básicas ali de um pré-atendimento, e aí a gente vai utilizar o CNIS que você aprendeu na última aula, como verificar o CNIS, para você poder identificar as oportunidades para monetizar serviços ali. São os indicadores, são acerto de vínculos, tem tem a sigla IEAN, que é indicação de exposição a agente nocivo. Então você tem os serviços que você já pode pedir. Ou então a pessoa, você verificou no CNIS que tem vários indicadores, vários requerimentos indeferidos. Então o CNIS é a base de tudo, principalmente a base, tanto do fechamento, como também da precificação. E da captação, como transformar dúvidas em contratos, exemplos práticos de perguntas que geram fechamento. É muito bacana, muito legal. E a base aqui é o financeiro do escritório, ele está baseado nesse pilar. Quando você vai para o pilar da técnica previdenciária em si, é aqui que você tem que utilizar as ferramentas que nós temos do Meu INSS para poder acessar o CNIS, para poder verificar os requerimentos que foram feitos. E nessa base técnica, você pelo menos você precisa analisar, saber analisar o CNIS, você tem que dominar o CNIS. Identificar os direitos já no atendimento inicial. Pode, no primeiro momento, se você está começando do zero, o documento ainda está muito diferente de tudo que está acostumado, né? Mas você vai se familiarizar com o CNIS. Você vai ter uma legenda do que significa aquelas siglas, aquela sopa de letrinhas, com o que é exatamente e como resolver. Você precisa de ferramentas e atalhos modernos, inclusive da IA, para ajudar a gente aqui a acelerar nossa análise, acelerar a publicação de conteúdo. Você que ficava horas no Canvas, você não precisa ficar horas no Canvas para fazer uma imagem. Você pode pegar o Gemini, você pode pegar o ChatGPT, pedir para construir. Então, a inteligência artificial, ela veio para nos ajudar. Da mesma forma que a gente não pode depender única e exclusivamente da inteligência artificial para a parte estratégica do direito. Porque você tem que ter o discernimento também se aquela informação ela está correta ou não está correta. E você precisa aprender também como mostrar valor antes mesmo de pensar no processo judicial. Quando o cliente chega até você, ele precisa saber, ele precisa ter a percepção que você é o advogado certo que vai resolver o problema dele. E que ele é um cliente que você vai querer atender. Nunca, em hipótese alguma. Aí é a questão do atendimento, mas só essa informação, porque eu vejo vários advogados fazendo isso. Nunca, em hipótese alguma, você está conversando com o cliente, a atenção é toda do cliente. Nada de ficar olhando o celular, olhando o relógio. Passa, mesmo que de uma forma que você ache comum, mas por mensagem subliminar daquela atitude que você está fazendo, demonstra uma ansiedade para aquele cliente. Ele começa a achar que você não está interessado no caso dele. E muitas vezes você está e está passando uma informação errada. Informação corporal errada, você não está atento ao que ele está te falando. Não ter a questão também do atendimento, a questão de muitos juridiquês, ainda mais no previdenciário, que as pessoas costumam ser mais simples, porque a gente envolve direitos tanto de pessoas, trabalhadores, que não têm escolaridade, trabalhador braçal, como empresários, médicos, dentistas. Então, assim, cada nicho de cliente a gente tem que saber como falar e como precificar também e fechar os contratos. E cada contrato, cada cliente, a gente é um tipo de serviço. E eu trago para vocês o terceiro pilar da precificação inteligente e fechamento de contrato. Essa é a parte, é o pilar que, se não estiver atrelado com os outros dois, como é que você vai cobrar honorário se o cliente não chega até você? Ou então, você tem uma forma de cobrar honorário que quando você vê, você está num prejuízo, você não entendeu ainda
Porque o que que acontece com o direito previdenciário? O direito previdenciário, quando tem um benefício definitivo, como aposentadoria, a pessoa vai receber pelo resto da vida. Quando tem benefícios temporários, como benefício por incapacidade temporária, salário maternidade, a pessoa, até o auxílio reclusão também, e a pessoa que originou, o instituidor daquele benefício, voltar, né, não é um benefício definitivo. Se mudar umas condições, a pessoa perde. São benefícios temporários. Então, você faz uma cobrança de honorários pensando se o benefício ele é um benefício definitivo ou se ele é um benefício temporário. A questão da pensão por morte tem regras para quem tem menos de 45 anos, que a pensão por morte ela é por prazo determinado. Em compensação, acima dos 45, 44 e 11 meses é temporária, né? Tem as regrinhas de pela faixa etária, quanto tempo aquela pensão vai vigorar, mas acima dos 45 ela é permanente. Então, tudo isso tem que estar na sua mente que cada tipo de benefício previdenciário tem uma cobrança de honorários respectiva. Esse é um ponto que cada tipo, determinado tipo de honorário. E, meus amigos, não é falta de cliente o problema, é falta de estratégia. Porque quando o cliente chega até você, você consegue identificar. O cliente chegou até você através de uma produção de conteúdos forte e do jeito que tem que ser, ou por uma indicação, ele já tem meio caminho andado de fechar o contrato. Quando você vem com uma precificação e você apresenta propostas irresistíveis e éticas, ele vai fechar com você. Porque ele já tem a confiança. Você, para ele, já é uma confiança pelo tipo de publicação que você faz, pela sua postura. Você já tem a confiança dele. Quando você coloca também a questão do fechamento de contratos, as estratégias de precificação, como que você tem que apresentar o serviço para aquele cliente, para você ter lucro, porque lucro é subproduto de coisas bem feitas. Seu trabalho é um trabalho bem feito, você é capacitado, você está estudando, você é comprometido, você está aqui, ó, essa hora, ouvindo sobre previdenciário. Então você merece ser um profissional reconhecido pelo mercado, reconhecido pelos seus clientes e principalmente com honorários dignos. O problema é que os honorários, as pessoas, por medo do cliente não fechar, acabam não cobrando. Acaba cobrando pouco, cobra baixo, não cobra efetivamente o que vale o serviço. E é a questão de valor, você tem que mostrar para o cliente quanto que vale. Não é só o preço. Tá, é o preço ali, né, quanto que você vai cobrar pelo serviço, mas e se o cliente não fizer aquele serviço? Qual vai ser a consequência para o direito dele? Por exemplo, uma revisão que tem prazo, benefício, e se demora muito a ser pedido, o juiz começa a duvidar se a pessoa tem ou não aquela necessidade, mesmo isso não estando escrito em lugar nenhum. A pessoa pode está na lei, a pessoa pode, a qualquer momento, solicitar o benefício. Só que uma pessoa que levou 20 anos para pedir uma pensão por morte, o INSS vai indeferir administrativamente. Eu quero que vocês tragam para minhas redes sociais algum benefício que a pessoa tenha ficado 20 anos e deu entrada e conseguiu de primeira. Eu nunca vi. Geralmente tem recurso, a pessoa já vem para a gente entrar na justiça e o juiz pergunta: ué, mas viveu esse tempo todo sem esse benefício? Como é que você vai provar que você era dependente econômico da pessoa? Então, não pode demorar muito, sabe? Tem serviços que são mais urgentes. O próprio planejamento previdenciário, a pessoa tinha que fazer a partir dos 35 anos de idade, para poder saber quanto pagar, para não perder dinheiro para o INSS. Tem muita gente jogando muito dinheiro fora porque não fez planejamento previdenciário. Saber exatamente se aquela contribuição vai ser computada ou não vai ser computada. Computar é somar aquele tempo, aquele período, aquela remuneração
no histórico previdenciário daquela pessoa. Então, tem situações que a pessoa contribuindo ou não vai alterar o resultado final. Como também tem pessoas que, por problemas na contribuição, se não contribuir logo, se não resolver isso logo, vai demorar muito tempo até a pessoa se aposentar. Então, cada caso é um caso, por isso que o direito previdenciário ele é muito dinâmico. Você não fica sem ter o que fazer no previdenciário. Porque você não vai ter tédio no previdenciário, porque tem muita coisa para ser feito. Cada cliente é um cliente. E ver aqui. E agora vamos falar dos 4 pilares da captação ética. As 4 formas de captação ética de clientes. É interessante, né? Porque o nosso estatuto ele proíbe a captação de clientes. Tá lá. Só que não pode igual aos Estados Unidos, que você passa naquelas estradas e tem outdoor mostrando cheque enorme e mostrando cliente. Isso, olha, eu acho que as redes sociais, como estão hoje em dia, há 20 anos atrás, com todas as regras, todo mundo tinha medo da OAB. A gente ficava com medo de uma publicidade que pudesse vir a ter problema. E hoje em dia, gente, que tá uma bagunça. A verdade é que tá uma selva. Hoje em dia, a advocacia está uma selva nas redes sociais. E aí, eu trago para vocês as formas de captação ética de clientes. Uma captação baseada. Vou ver aqui. E as 4 formas de captação de clientes. Tanto da mais tradicional, que é a advocacia raiz, que antigamente só relacionamento, só indicações e networking. A gente só tinha essa advocacia. A gente só tinha advocacia raiz. Se você colocar 25 anos atrás, quando eu comecei, o que tinha eram as páginas amarelas. Eram páginas amarelas, imagina, gente. Páginas de aqueles cadernos enormes com telefones. Esse era o marketing que os advogados tinham. Mas o forte eram as indicações. E os clientes não ficavam pipocando de advogado em advogado, não. Eles tinham respeito pelo advogado. Eles admiravam o advogado. Eles agiam de uma forma que hoje em dia os clientes estão muito complicados. Porque virou uma bagunça as redes sociais, o Google. Então, o acesso fácil do cliente a tudo que está acontecendo gerou maior dificuldade, sim. Não vou tampar o sol com peneira aqui e dizer que está tudo 100%, porque você não pode depender de só uma das formas de captação de cliente. Essas formas de aquisição de cliente. Você tem que utilizar todas essas formas. Pegar o que a advocacia raiz fazia, o relacionamento, o networking. As pessoas precisam saber o que você faz. As pessoas precisam saber que problemas você resolve. Eu estou olhando aqui para minha garrafinha d'água e esse copo Stanley aqui. Sei lá se é Stanley. É um copo Stanley. E a gente gravou, vocês estão vendo? Dá para ver? Nós gravamos a logo do escritório. A logo, nome bonitinho. Quando tem churrasco, quando tem festa, a gente leva nossos copos. Nós, advogados, é que temos que ser
o outdoor, não o cliente. Então eu vejo, por que que eu fiz esse pause aqui, né, de informação? Porque eu vejo advogados gastando uma fortuna, kits para o cliente, tentando transformar o cliente no outdoor. Caneta, pendrive, caneca. Só que o certo é você. Você tem que ser o outdoor do seu trabalho. Sabe por quê? Você vai gastar dinheiro. O cliente não vai falar que não gostou, óbvio, a boa educação, né? Gostou do presente. Mas ele não vai usar. Duvido que ele vai usar. Pode ser até que, dependendo do cliente, ele tenha orgulho de dizer que do advogado. Mas hoje em dia não é mais assim. Então você precisa dos 4 pilares também, das 4 formas de captação de cliente. Da advocacia raiz, com as indicações, com o networking, com o relacionamento, com as pessoas do seu relacionamento, sabendo o que você faz, o problema que você resolve. Você precisa utilizar as ferramentas aqui, os sites. Nós temos aqui os sites especializados. O Jus Brasil, Migalhas. Gente, eu detesto esse nome Migalhas. Desde que surgiu Migalhas, eu sempre achei esse nome horrível pelo significado dele. O advogado não merece ter migalhas, gente. O advogado tem que ser cabeça. O advogado é doutor das leis. Ele não pode aceitar migalhas. Mas esse site aí, você tem espaço para fazer artigo. Então você tem o relacionamento, as indicações, os artigos. Jus Brasil é legal também. E aí entra a terceira forma de captação do cliente, que são as redes sociais. Em primeiro lugar, YouTube. YouTube, disparado, é a melhor rede social para você divulgar o seu negócio. Pelo conteúdo de valor. No YouTube, você entrega conteúdo de valor e você tem a atenção do seu futuro cliente naquilo que você está dizendo. O Instagram, Facebook, é rapidez. A pessoa fica 3 segundos rolando tela. Ela chega até você, ela tá lá, rolando a tela. Ela olha e aí 3 segundos depois ela já tá vendo a outra situação que chamou mais atenção, a trend, o meme, e por aí vai. Então a rede social do YouTube, que o YouTube é uma rede social e que armazena dados, isso que é bacana. É a melhor forma de você produzir conteúdo. Facebook é bom pra galera do previdenciário, porque o previdenciário, as pessoas de mais idade gostam do Facebook. É o público-alvo do advogado previdenciarista. O Instagram também. Só que essas redes sociais, elas têm que estar interligadas com tudo que você faz. Não só depender de redes sociais e nem só viver patrocinando anúncio, fazendo anúncio para Meta, Google Ads, que é o quarto pilar. Só que hoje em dia, as pessoas, principalmente o pessoal do marketing, eles. Quantas vezes a gente que tem qualquer coisa dizendo que a gente é advogado, esse pessoal que trabalha com marketing entra em contato anunciando, divulgando o serviço deles, querendo que você faça os anúncios com eles. Só que ele faz isso para mim, ele faz isso para o meu coleguinha advogado, ele faz isso para todo mundo. Então essas agências de marketing, eles têm 200 clientes advogados. Vocês acham que ele vai fazer o marketing para cada um dos 200? Eles têm ali, só muda a cor, só muda uma coisa, só muda outra e vai pra rede. Só que na hora que isso tudo cai na rede, na Instagram, Facebook, é tudo igual, tu não sabe nem mais de quem foi. Tu já identifica aquele anúncio pela agência de marketing que faz ele. Você para de identificar pelo advogado e passa a identificar, poxa, esse aqui tá igual aquele outro advogado que faz também. Ou seja, fica tudo igual. E quando é tudo igual, você não tem como ser escolhido.
É tudo igual. Então, para você ter o tráfego pago, para você criar os seus anúncios, é personalizado. Você tem que fazer e é simples, gente. É muito simples. Para você criar os anúncios, fazer os patrocinados, criar, ter fazer o que o algoritmo quer, que hoje em dia é isso, né, a gente tem que seguir o que o algoritmo quer. E olha, eu coloquei aqui, que é que no direito previdenciário, FINIS é seu maior argumento de vendas. E pessoal, antes da gente continuar aqui, advogado, você vende seus serviços. Se você não sabe vender os seus serviços, você tem que ter advogados no escritório que saibam fazer essa venda. Não estou falando aqui só de equipe de vendas, head de vendas, que o pessoal fala, que vocês devem ter ouvido por aí. Mas o advogado que sabe vender os próprios serviços, o advogado que é o estrategista do escritório, ele precisa saber se posicionar e se vender. Tudo é venda, tudo venda. Sabe? O mundo ele é feito de aquisições por troca monetária. Você vende sua hora para resolver aquele problema. Então, o seu ativo é o seu tempo. E como o seu ativo é o seu tempo e tempo não volta, você tem que valorizar a sua advocacia. Porque o tempo que você vai perder com aquele cliente que não te pagou a forma como você deveria ter sido pago, aquele tempo não volta mais. Aquela perturbação, aquele estresse com o cliente. Se você escolheu mal o cliente, ou se você não demitiu o cliente no momento certo, no momento que ele começou a duvidar do seu trabalho, começou a não querer te pagar, ali é o momento de fazer a demissão do cliente. Então, quando eu falo, o advogado, ele precisa saber vender os serviços, ele tem que estar alinhado com as técnicas de vendas, é isso. Você precisa saber. E o CNIS, ele é a base dessa precificação. Onde você vê o problema e você vai falar para o cliente assim, ó, sabia que se não corrigir esse indicador específico agora, o INSS pode ignorar anos de contribuição no cálculo final e isso ocorre. Se tem contribuições a menor, se tem contribuições que foram extemporâneas, na hora que bater no processo de aposentadoria, o INSS vai desconsiderar, descartar e indeferir o pedido. E você perdeu tempo e dinheiro. Então, isso torna uma contratação uma necessidade até matemática, não apenas de escolha. Ele vai raciocinar, poxa, mas peraí, eu vou pagar 3, 4 mil aqui no planejamento? Poxa, mas em compensação, eu vou ganhar muito mais. Então, ele tem até esse raciocínio matemático. E você precisa ter clareza da jornada do cliente no seu escritório. Tem que saber os passos que o seu cliente faz no seu escritório. Que é desde o atendimento, ponto de partida, a atração do cliente, como que ele é recepcionado, o atendimento, quais soluções, a proposta, negociação de contrato, o fechamento de contrato. Isso tudo é a jornada do cliente. A jornada do cliente tem que estar presente, você tem que ter a consciência de que existe uma jornada do cliente no seu escritório e essa jornada ela determina se você vai ser um advogado bem pago ou não, ou se vai ser um advogado que você precisa estar com os pilares da estrutura sólida do escritório. Tanto do atendimento, da técnica e do fechamento de contrato. Aqui entra a questão das raízes do previdenciário, mas você não precisa aprender tudo para poder começar a ganhar dinheiro. Tem serviços que rapidamente você vai conseguir monetizar. E para seguirmos nessa jornada juntos, monetizando serviços, sabendo quanto cobrar, sabendo que tipo de cliente é aquele que está chegando até você, o que aquele cliente precisa, saber enxergar os direitos, saber. Porque um erro no benefício de uma pessoa, às vezes, é pelo resto da vida daquela pessoa. Então é muita responsabilidade que você tem que ter com aquele cliente. E para você se tornar um advogado que fecha contrato todos os dias e recebe honorários sem esperar a demora da justiça.
Gente, eu estou com um processo de pensão por morte da fazenda. Eu tô com um processo de pensão por morte da fazenda pública, que é Rio Previdência. Está há 2 meses esperando o juiz assinar o mandado de pagamento. Assinar. Já teve conferência, já teve tudo, só falta assinar. Então você não pode ficar refém da justiça, da morosidade e nem do INSS. E para a gente seguir para essa abundância de cliente, para a gente seguir para essa prosperidade da nossa advocacia, eu quero apresentar para vocês a mentoria que eu tenho dos clientes previdenciários em 30 dias. Essa mentoria, ela era um curso e se tornou uma mentoria porque eu vi a necessidade de estar mais próxima dos meus alunos. Principalmente que eu trato de muitas questões de marketing jurídico, marketing digital. Então, como tem todas essas questões, estar mais em aulas online é a melhor coisa. Aulas ao vivo. E agora você já tem clareza do problema. A gente vai resolver todos os problemas que você já percebeu que tem. Falta de cliente, cliente errado, sabe direito, mas não sabe precificar, não sabe cobrar o que que você merece. Cobra barato para não perder o cliente, tem uma falta de posicionamento. Ninguém entende o que está fazendo mais nas redes sociais, não sabe usar o Kinist como ferramenta estratégica, tem um excesso de informações e falta de direção, trabalha muito, não vê retorno, falta um método, sabe? Falta o passo a passo, acaba fazendo tudo no improviso. Então, você tem que ter clareza que esses 10 itens que eu coloquei aqui são problemas na sua advocacia. Você, quando você vive essa falta de posicionamento, esse medo de produzir conteúdo, você não consegue nem falar o que você sabe fazer. E aí você não tá perdendo por uma questão técnica, não é isso. Você tá perdendo porque você não aparece. E quem não aparece não é lembrado, e quem não é lembrado não é contratado. A verdade é essa. Então, quando a gente tem a clareza do problema, a gente também tem que ter a clareza do resultado, a clareza do que a gente precisa fazer para melhorar. A gente precisa ter previsibilidade de cliente, precisa que as consultas virem contratos, precisa principalmente ter segurança para cobrar honorários, ter autoridade percebida pelo cliente. O cliente tem que perceber, tem que olhar no olho do cliente e dizer aquilo que o cliente precisa ouvir. Tem juridiquês, com todo o respeito do mundo, mas o cliente precisa. Tem que confiar em você. O cliente precisa saber que você sabe resolver o problema dele. Você precisa dominar o Kinist, as ferramentas para monetizar os serviços. Ter um método replicável, somente para você ter mais confiança profissional. Assim você vai ter mais dinheiro, menos desgaste. E uma transição, isso aqui é principal, né? Transição de um advogado comum para um advogado estratégico. E você sai de um advogado perdido, tem cliente inseguro, para um advogado que sabe atrair, conduzir e fechar contratos previdenciários com previsibilidade, autoridade e honorários valorizados. Então você sai de um advogado perdido, sem clientes inseguro, para um advogado que sabe atrair, conduzir e fechar contratos previdenciários com previsibilidade, autoridade e honorários valorizados. Esse é o objetivo da mentoria. E para quem é essa mentoria? Essa mentoria é para advogados recém-formados, advogados experientes, que querem fechar mais contratos, advogados iniciantes e bacharéis em direito, estudantes de direito, porque eu comecei como estudante. Quando eu comecei no previdenciário, eu ainda era estudante. Então, se você ainda é estudante, você já pode começar a trabalhar no previdenciário, monetizar serviços, já ganhar mais do que muito advogado que está no mercado. A verdade é essa. Que é o que era a minha vida, era assim. Eu ganhava muito mais do que muitos advogados. Eu ainda estava no segundo período da faculdade. E eu sei exatamente o que você está sentindo. E eu sou advogada real, eu tenho meu escritório de advocacia. E já passei por muitas coisas que você está passando, óbvio. Mas eu descobri um método.
Eu passei a estudar marketing, passei a estudar marketing jurídico, eu passei a estudar marketing digital, eu passei a estudar a experiência do cliente. Então, eu somei muitos conhecimentos além do conhecimento jurídico. E descobri um método que me fez construir uma advocacia sólida para independente, para não ter que ficar 12 horas trabalhando, que é o que acontecia antigamente, e conseguir transformar isso numa metodologia, que é o clientes previdenciários em 30 dias. Essa metodologia eu transformei ela numa mentoria. Então, essa é a minha mentoria. Uma mentoria que ela foi feita e programada para te tirar do ponto A, aquele ponto obscuro de dúvidas, incertezas, para a prosperidade, para a prosperidade financeira de clientes, tudo isso. E até agora, esse é o máximo que eu posso dar nessa jornada, porque tem muita coisa. Vocês viram, tem muita informação, é muito conteúdo. A gente precisa dar o próximo passo. E o próximo passo é estar num ambiente onde a ambiência ela vai dizer muito. As aulas entre colegas, os colegas, aulas ao vivo, reuniões, isso daí ajuda muito no crescimento profissional. E eu criei essa mentoria, um treinamento completo, que eu dividi em módulos para poder te tirar do ponto A até levar ao ponto B, passando desde a captação, por todos os pilares, captação, técnica e fechamento de contratos. Que é o que você precisa. E aí, no módulo de atendimento ao cliente, vai rever tudo em detalhe, todo passo a passo. A minha ficha de atendimento ao cliente, um guia, que é um verdadeiro guia de atendimento. Você vai saber para que você está fazendo cada pergunta daquele seu atendimento. Você vai ter um módulo sobre as raízes do previdenciário, entender a base previdenciária de uma forma simplificada, dos direitos com as regras mapeadas, para te dar maior segurança e visibilidade rápida do direito, requisitos e tudo que envolve aquele direito. Toda a situação para você não ficar perdido com a legislação, tem que ir para a lei. E aí a lei mudou? Não. Você tem todo um formulário, todo um quadro de regras, um mapa. Você tem todo um mapa ali onde vai mapear totalmente o seu atendimento. Sem contar que tem um guia de atendimento ao cliente previdenciário que eu vou falar no final. E um módulo para dominar o CNIS, porque o CNIS que a gente que passou aqui na última aula tem muita coisa para falar. Você vai ver os indicadores, como resolver, as remunerações, quando é problemático, quando não é. Saber o que cada indicador daquele significa. Tudo mapeado, organizado para solucionar as pendências. E principalmente para você criar novos serviços e faturar mais com o mesmo cliente, aumentar o LTV. Você vai aprender os fundamentos do planejamento previdenciário. Vou te colocar também aqui os meus modelos de planejamento. Vou ensinar para vocês. Para você eliminar a insegurança, ter um serviço de alta busca ultimamente, né? Elevada procura. Isso é ótimo. Você ter um serviço, um produto jurídico que as pessoas querem. Você vai aprender o básico para oferecer um planejamento previdenciário completo. Vai ser disponibilizado os modelos que eu utilizo no escritório e vai resolver principalmente a sua insegurança e falta de conhecimento técnico. Já imagina você já sair cobrando R$ 2.000 por um planejamento de aposentadoria? Não, é bom demais, muito bom. E um módulo sobre captação de cliente, que não pode faltar, né? Captação de cliente, ética, como captar, eliminar a falta de clientes, a dificuldade de comunicação, de como vender os seus serviços, como passar valor para os clientes. Um módulo sobre a precificação estratégica. Aqui envolve a questão de neuromarketing. Vou ensinar tudo para vocês. Eu já vou dar todo o quadro de precificação para vocês. E vocês vão ver e vão seguir aquele quadro, só vai trocar o preço que você vai dar para o cliente. Mas todos os gráficos que você precisa apresentar numa precificação. Você vai aprender sobre as técnicas de fechamento de contrato para aumentar o LTV, o Lifetime Value, que é o valor do tempo de vida do cliente. Porque hoje em dia, para você conquistar um cliente, é caro. Então, quanto mais serviços aquele cliente faz no seu escritório, você aumenta o tempo de vida dele no seu escritório.
Então você teve um gasto para ter a aquisição daquele cliente e ele já está com você, faz uma aposentadoria e aí faz indicações, ou então ele vem para um planejamento, tem um acerto de vínculo e aí o planejamento também está fechado em contrato. Então resolve essa dificuldade de fechar contratos e melhora também a experiência do cliente. Nós teremos, com esses passo a passo, com essa fundamentação, aí a gente sai daquele ponto de partida, superando os desafios, a gente passa a ter mais clareza de fundamentos profissionais para alcançar a abundância, alcançar um atendimento previdenciário pleno, onde você atende o cliente, tem a técnica profissional e precifica adequadamente seus honorários. E por que eu falo tanto de marketing, né? Eu. Bom, esse é o Insider, é uma mentoria que eu faço parte. Ela é uma mentoria que ela tem um valor de R$ 50.000 por ano. R$ 50.000 por ano. 4 vezes por ano eu estou em Brasília, nesses encontros presenciais dessa mentoria. É aqui que eu aprendo tudo de marketing, marketing jurídico, marketing digital. Eu tô com os melhores aqui. Eu estou com quem trouxe isso para o Brasil, então eu faço parte dessa mentoria. E por isso que eu falo desses conhecimentos de LTV, de marketing digital, de anúncio, de captação, porque eu tenho essa base. Eu não estou tirando isso do nada. Eu estou tirando de um grupo de mentoria forte nessa área do marketing digital. E eu trago para vocês, eu faço do meu conhecimento do marketing digital um pacote para o advogado. É sensacional, gente. É muito divertido, é muito legal. Vocês vão amar as aulas. E agora vamos pro quanto é, né? Quanto é e como eu posso pagar. Como eu falei, é uma mentoria. É uma mentoria que ela vai ter uma garantia incondicional de 15 dias. Não gostou, só pedir para sair sem problema nenhum. A vaga dessa mentoria, ela custa R$ 4.997. Mas calma, calma, não saem da live, não saiam daqui. Calma, porque essa é a primeira turma de 2026 e eu tenho uma condição extraordinária para essa turma. Essa turma foi a turma escolhida. E eu estou 100% comprometida a mudar a vida de vocês. Assim como eu mudei a minha lá atrás na faculdade, que eu aprendi essa área, eu quero transformar a sua vida e construir uma turma de advogados de sucesso. O pessoal adora amizade, fazer amizade, sair. Poxa, eu já estou pensando aqui de eventos de final de ano, da gente formar realmente uma galera que vai estar com o intuito de vencer na advocacia. Troca de experiência, isso é sensacional. Ambiência. E por conta disso, que eu tô muito animada com essa turma, eu vou dar uma bolsa de estudo de 70% de desconto por minha conta. É um presente aqui de início de ano para você transformar a sua vida. Pelas respostas que eu recebi dos formulários de pesquisa, eu resolvi dar esse desconto. Não ia ser um desconto tão alto assim, mas resolvi dar esse desconto para que o preço não seja barreira para você poder entrar na mentoria. E de R$ 4.997 você vai pagar só 1.497 à vista, 1.497 à vista, ou 12 de 154,82. R$ 1.497 à vista, ou 12 de 154,82. Uma pizza por mês, né? O curso ele é pela plataforma Hotmart, então o pagamento ele é exclusivo pela plataforma Hotmart. Não tem Pix, não tem boleto de abriu um preço promocional, não tem isso. Atenção, não tem isso. Hotmart, vocês vão ver aqui que eu vou disponibilizar um QR Code. Vocês vão direto para a página de pagamentos da Hotmart. E esse é o preço exclusivo dessa turma. Não garanto esse preço para as próximas turmas, porque é uma mentoria muito de alta complexidade e de assuntos que não existem em mentoria de direito previdenciário, de prática previdenciária. Então agora você tem 3 caminhos. Ou você fica onde está, que eu chamo de caminho sombrio 1, ou que é justamente você ouviu tudo que eu falei, mas continuar refém da concorrência, ficar o dia todo respondendo mensagem de WhatsApp, no final do dia não tem nenhum contrato.
com risco de ter que até sair do direito por não ter resultado. Ou você entendeu tudo que eu expliquei e vai tentar sozinho, trilhar sozinho, que eu também não garanto, né? Porque sozinho você pode demorar os mesmos 25 anos que eu levei para alcançar o que eu alcancei e estar onde eu estou. Tem ajuda e com muito esforço para pouco resultado, porque ficará sem orientação, errando e gastando dinheiro. Então eu recomendo o caminho de entrar nessa turma, uma mentoria em grupo, com 90 dias intensos de aulas quinzenais às terças-feiras, de 7 às 21 horas, 7 da noite às 21 horas, ao vivo, para direcionar sua carreira da advocacia. Vai ter aulas gravadas, vão ter aulas gravadas, aulas no formato Hot Seat, que são mesas de negócio, comunidade, de bônus, vai ter o guia de atendimento ao cliente previdenciário. Vocês vão ganhar o guia de atendimento ao cliente previdenciário, tudo isso 100% online. E nas primeiras semanas de implementação, você já estará colhendo seus resultados. Garanto. Entra nessa comigo. Eu tenho todos os atalhos para você e eu usarei todos eles. Estarei 100% focada no seu resultado, buscando advogados comprometidos em fazer diferente com a carreira e a própria profissão. E as vagas estão abertas. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e vocês vão entrar na página de pagamento da Hotmart e vocês já vão garantir sua vaga. As vagas vão estar abertas por tempo curtíssimo, mas eu espero de coração que, por tudo que eu falei, vocês venham aqui para a gente ficar junto nessa jornada. Vocês façam parte dessa turma que vai estar realmente incrível, com muitas novidades. Nós teremos muita novidade de IA, de inteligência artificial. Então é isso, pessoal. Espero vocês e espero que vocês venham para a turma 1 de 2026 com esse preço super presente para vocês. Vem comigo, vamos criar um grupo de advogados de sucesso, previdenciaristas de sucesso, estratégicos, que entendem de marketing digital, entendem de marketing jurídico, de cliente, de contrato, de vendas de advogado vendendo serviços. Que só do advogado saber vender os serviços você já ganha disparado do mercado, né? Advogados bem posicionados, redes sociais, conseguindo fazer a coisa certa, publicidade certa. Vem comigo. Tô te esperando desse lado aqui. Vem pra turma 1 de 2026. Te espero.